Sabe, gente, eu tenho uma pena enorme, eu tenho, sabe, uma preocupação enorme, inclusive, com os historiadores brasileiros e os professores de história quando terão que explicar esse momento no Brasil para os jovens, para as pessoas do futuro. Porque realmente é como se fosse um multiverso da loucura isso aqui, né? Assim, o Brasil hoje é uma coisa assim, simplesmente inconcebível e tem coisas que são inexplicáveis, inexplicáveis. Sabe, esses dias atrás eu estava com um desafio enorme, sabe, foi uma missão impossível quase, explicar aqui para os espanhóis qual foi a história da Anitta com os sertanejos. Como é que eu explicava para as pessoas aqui fora que o toba da Anitta estava fazendo estrago no Brasil? Então assim, é difícil, realmente é difícil explicar as coisas, e ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre a tal Ratanabá, a cidade submersa na Amazônia, segundo as teorias delirantes, que teria 450 milhões de anos de existência e que, sabe, seria povoada por uma civilização super desenvolvida, isso no passado, remoto, e agora teria encontrado essa cidade. Eu fiz um vídeo sobre isso, falando como é falso isso aí, é falso, é falso. Inclusive, mês passado, se não me engano, saiu um artigo na revista Nature falando sobre as cidades na Amazônia boliviana. Então, sim, provavelmente isso faz parte do mesmo complexo de cidades, da mesma civilização. E são cidades que havia na Amazônia no mesmo período da Idade Média europeia. Então, sim, não é nada de milhões de anos atrás, é uma coisa bastante recente, inclusive, na história da humanidade. Então, falei sobre isso ontem, e daí quem se manifestou sobre esse assunto foi o Mário Frias. O Mário Frias, que era um ator, que foi secretário de Cultura do governo Bolsonaro, e ele fez uma longa thread no Twitter falando sobre como ele recebeu o Urandir, né, o criador do ET Bilu, como ele recebeu no seu gabinete o criador do ET Bilu, e agora ele está lá propagando essa teoria maluca, né, essa teoria fora da casinha da cidade de Ratanabá, da cidade perdida, da capital do mundo há 500 milhões de anos atrás. Então, sim, realmente é fora do normal isso aí. E eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto porque, sinceramente, gente, assim, é frustrante todos os dias vir aqui falar sobre certas coisas, repetições inclusive, né? Mas vale insistir nesse ponto porque essa história acaba conquistando muitas pessoas. Eu vi muita gente comentando ontem aqui sobre essa história, que o pai chegou em casa falando sobre isso, que o filho chegou em casa falando sobre isso, na escola falando sobre isso. Então é importante a gente botar as claras as coisas. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal e ative o sininho porque isso é muito importante aqui pro canal. Então, curta, comente e se inscreva. Então, como eu falei, o Mário Frias, né, ex-secretário da Cultura do governo Bolsonaro, que é alguém também que em alguns momentos aí criou várias tretas na internet, né, ele é um treteiro de internet, criou várias tretas na internet, brigas com outros artistas, foi alguém que também causou lá no governo Bolsonaro, assim como outros no governo Bolsonaro, né, eles têm um potencial, tiveram um potencial, inclusive tem ainda, de criar crises permanentes. Então, assim, é como eles operam e geralmente eles compram e propagam teses esdrúxulas, teorias conspiratórias, e essa é mais uma delas. Então aqui a gente tem Mário Frias, ex-secretário da Cultura, propagando a teoria conspiratória que havia uma cidade na Amazônia brasileira milhões de anos atrás. Daí entra a pergunta, né, por que as pessoas acreditam nisso e propagam isso, né? E eu já falei várias vezes aqui sobre o Olavo de Carvalho, por exemplo, como eu acho que existem dois grupos principais. Um grupo que é o grupo dos oportunistas, que vem oportunidades nisso, que vem algum modo de ganhar dinheiro com isso, que criam a teoria conspiratória muitas vezes para poder ter algum benefício e vender as ideias, vender produtos, vender, sei lá, alguma coisa relacionada a isso e ganhar dinheiro com isso e fama. E as pessoas que são os crédulos, né? Pessoas que vão lá e olham essa teoria conspiratória e acham que ela faz sentido e adotam essa teoria conspiratória. Eu já mencionei esse livro anteriormente, que se chama Suspicious Minds. O autor é o Rob Brotherton, e aqui ele fala, né, por que acreditamos em teorias conspiratórias. E ele é um psicólogo e ele fala que basicamente todos nós, de um modo ou de outro, somos propensos a acreditar nessas teorias. Porque o que acontece, né? Aqui a gente fala de vários mecanismos psicológicos, e eu diria que é o mesmo mecanismo que leva pessoas a acreditarem em religiões também. Porque a gente tende, né, a nossa mente humana tende a imaginar que por trás dos fenômenos, por trás das coisas que acontecem, por trás do mundo como tal, existe algum tipo de agente, que as coisas não são acidentais, que as coisas não acontecem por acaso, que há algum tipo de propósito para as coisas. E isso se dá porque nossa mente é uma máquina de solucionar problemas. Então, assim, a gente acha que tem um problema, a gente tem que encontrar uma resposta para isso. E como nós também somos agentes nesse mundo, então, talvez aí, aqui estou especulando, né? Talvez por trás disso tenha também um mecanismo de buscar agentes para o mundo. Então, assim, quando se trata de religião, há um agente, Deus. Em muitas religiões, pelo menos, né? Deus ou deuses. Então, assim, há um agente, Deus, que criou o mundo, que, sabe, nos dá um propósito, que nos criou e que vai nos levar depois para uma outra dimensão, para o céu, para o inferno, sei lá,
reencarnar. Então, assim, há uma noção de que alguma entidade poderosa criou a gente com algum propósito. E isso vale para outras crenças também, né? Tipo gnomos, astrologia, fadas, sei lá, qualquer outra coisa que você possa imaginar aí. Inclusive superstições no geral, né? Que há algum propósito, que há algum sentido, que há algum agente por trás disso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de teorias conspiratórias políticas, isso parte, em grande medida, de uma descrença em relação às versões oficiais dadas por governos, então já demonstra uma certa suspeição, já demonstra um certo ceticismo político, porque você não acredita nas versões oficiais, às vezes há razão de fato para isso, então você desconfia das versões oficiais, e aí, para explicar alguma coisa, passam a elaborar versões alternativas, e muitas delas mirabolantes. E aí eles juntam uma série de pontas soltas, tentam colar essas pontas soltas e tentar formar um mosaico que explicasse aquele fenômeno. Então basta pensar, por exemplo, 11 de setembro. 11 de setembro foi um tipo de evento, né, sabe, catastrófico, que paralisou o mundo, que chocou a humanidade toda, que terroristas islâmicos da Al-Qaeda vão lá e sequestram aviões e jogam contra o World Trade Center em Nova York. Então, sim, foram 4 aviões sequestrados, né? 4 aviões sequestrados, 2 contra o World Trade Center, 1 contra o Pentágono e 1 que seria para o Capitólio, mas que foi derrubado antes pelos passageiros. Então, sim, 4 aviões e um atentado que paralisou o mundo. E daí a versão oficial foi: a Al-Qaeda elaborou, encabeçada pelo Osama Bin Laden, organizou isso e empreenderam o atentado. Só que daí surgem versões conspiratórias. Será que um bando de pessoas sem experiência em pilotar aviões conseguiria fazer isso? Então começam a elaborar outras histórias e aí passa uma conspiração que envolve, né, na cabeça das pessoas, né, algumas pessoas pelo menos, envolve o governo americano, envolve George W. Bush, está criando uma grande conspiração que envolve o próprio Estado americano. Ou, por exemplo, no caso da facada do Bolsonaro, quando vai lá o Délio Bispo, esfaqueia o Bolsonaro e o Bolsonaro sobrevive e ganha a eleição. Daí esse cenário, esse evento, uma pessoa, né, um indivíduo com transtornos psiquiátricos possivelmente, tanto que está internado, se não me engano, por causa disso, ele vai lá, comete um crime, e aí as pessoas não aceitam a explicação mais simples e plausível, na Vale de Ockham, né? A explicação mais simples e coerente possível, e passam a imaginar que é uma grande conspiração que envolve Bolsonaro, envolve Polícia Federal, envolve a máquina estatal para ocultar isso e tentar fazer com que o Bolsonaro ganhasse as eleições. Então, um evento que passa a ter magnitude muito maior do que talvez realmente tenha. Aqui vale mencionar um aspecto importante, porque já falei várias vezes sobre isso, mas vale insistir. Isso não quer dizer que não existam conspirações, que não haja momentos na história na qual, de fato, conspiradores foram, tentaram, fracassaram, conseguiram. Então, sim, conspirações existem, mas nem tudo que acontece no mundo é resultado da conspiração. Nesse caso, a cidade de Ratanabá passa a ser uma teoria conspiratória na medida em que apregoa, sabe, dados que são surreais e que não tem nenhuma correspondência com nada que saibamos no mundo real, da ciência, por exemplo, né? Que tipo de vestígio de civilização seria possível depois de 450 milhões de anos? Que tipo de prédio sobreviveria a isso, né? A gente fala aqui de mudanças geológicas drásticas, sabe? Basta pensar que nesse período, né, 500 milhões de anos atrás, o que havia era a Pangeia, que era um supercontinente, quando todos os territórios estavam conectados praticamente, e eles foram se dividindo, né? Então você vai ter as Américas, você vai ter a Ásia, a África. Então, assim, é simplesmente, sabe, inconcebível que qualquer coisa, qualquer estrutura construída por humanos extraterrestres resistiria a isso. Mas daí a teoria conspiratória, ela cresce em torno dos intuitos, né, de quais seriam os objetivos das pessoas de ocultarem a descoberta. Então, assim, o que os governos estrangeiros querem com isso? Como eu falei ontem aqui, né? O que o Elon Musk quer com isso? Por que querem sufocar essa revelação? Então vai criando uma conspiração nesse sentido. E basta pensar também que o próprio Randir, né, do ET Bilu ali, o criador dessa teoria conspiratória, ele é alguém que é terraplanista. Bem, não é bem terraplanista, ele é uma terra concavista, ele diz que a terra é côncava, então assim, é antivacina. Então assim, tem uma série de ideias juntas que vão se unindo. Como eu falei, eu imagino que existam 2 perfis principais. Um deles, que são charlatães, que são os oportunistas, que criam essas ideias, ou que exploram essas ideias, e você tem os crédulos, aqueles que caem nessas ideias. E caem porque, de fato, querem uma explicação para o mundo que é complexo, que é complicado, que é bagunçado, que é caótico, que é inexplicável muitas vezes. Então, assim, esse tipo de resposta, seja através de mitos, seja através de religiões, seja através de, sabe, teoria conspiratória, isso fornece algum tipo de explicação que pareça mais ou menos plausível e que junte um monte de eventos desconexos que nos deixam perturbados, porque por que aconteceu isso ao mesmo tempo que isso, né? Por que esse fenômeno aconteceu aqui simultaneamente às torres gêmeas sendo atacadas? Então, assim, você tenta juntar as coisas para tentar dar um tipo de coerência na realidade. E é como a mente opera. Só que daí que entra a questão da ciência, por exemplo. A ciência, o pensamento crítico, a reflexão, a filosofia, são disciplinas que elas pegam esse mecanismo psicológico
quase automático nosso de tentar encontrar ordem no mundo, mesmo se for incorreta, e dar um passo para trás e falar assim, será? O que não bate nessa história? O que está errado nessa história? E aí você usa de um princípio cético, filosófico praticamente, de você analisar as coisas, desmembrar as partes e tentar mostrar onde está o erro e onde está o acerto. Então a ciência, ela parte da dúvida, ela parte do questionamento, ela parte de observar um fenômeno e do que isso se trata e como eu vou analisar esse fenômeno. Como eu falei no começo, há um artigo da revista Nature sobre essa descoberta de uma cidade na Amazônia boliviana que pode ter relação com essa descoberta agora na Amazônia brasileira. Então, assim, não tem nada de cidade, sabe, com muitos milhões de anos. Tem a ver com uma civilização que havia na Amazônia e que possivelmente era muito mais povoada do que se imaginava até alguns anos atrás. E daí, mais uma vez, o lamentável é você ver figuras que integraram o governo Bolsonaro ou que estão no governo Bolsonaro propagando essas doidices. E aí você tinha também o ideólogo, né, que era o Olavo de Carvalho, que fornecia um manancial de teoria conspiratória também interminável para o governo, né? Então, assim, ele faleceu e, nesse sentido, pelo menos um dos braços de criação e de propagação de falsidades, de delírios, sumiu. Mas, por outro lado, tem outros também que estão dispostos a ocupar esse posto. Diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo sobre isso, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Muita gente está passando necessidade, fome, porque não tem dinheiro para comprar. Você já deve ter ouvido a desculpa de que as coisas estão ruins no Brasil porque o mundo inteiro vai mal, não já? Agora, alguém já te disse que só 2 países no mundo têm taxa de juro ao consumidor maiores do que o Brasil? O Zimbábue e Madagascar. Você sabia que os juros no cartão de crédito no Brasil são os maiores do mundo, 3 vezes acima do 2º lugar na América Latina? Você sabia que o sistema financeiro do Brasil, segundo a maior empresa de consultoria do mundo, é o mais lucrativo do planeta para os banqueiros? Temos também uma das inflações mais altas, um dos combustíveis mais caros, a taxa de desemprego mais assustadora e o maior número de mortes por 100 mil habitantes entre todas as grandes economias do mundo. Mas isso ninguém te conta. Além de te explicar no detalhe a tragédia que aconteceu no nosso país ao longo dos últimos anos, eu quero te ajudar a encontrar caminhos para sair desse caos. No dia 30 de junho, eu e um grupo de especialistas vamos te ensinar como liquidar com os bancos suas dívidas por uma fração do valor, como guardar suas economias com muito mais rentabilidade e menos risco do que a caderneta de poupança. E vamos desvendar o caminho que o dinheiro faz, saindo das mãos de quem trabalha nesse Brasil para as mãos de quem controla o poder econômico e político. Ao final da aula, uma surpresa bombástica vai ser anunciada. Acabou a farsa.